nutricionista e veio hoje aqui falar pra gente justamente sobre esse teste. Primeiro vamos entender exatamente o que esse teste revela, Carla. Pronto, ele vai revelar a sua predisposição para mudanças de doenças e também informações muito importantes como deve ser a sua alimentação para encontrar a alimentação ideal. Ele vai mostrar a sua capacidade de metabolizar macronutrientes, como carboidrato, proteína, gordura. Vai mostrar também a sua capacidade de metabolizar micronutrientes. Se você tem predisposição a ter alguma carência de vitaminas, alguma doença, sensibilidades alimentares. Hoje em dia está muito na moda falar de dieta sem glúten, dieta sem lactose, não é isso? Só que nem para todo mundo a gente tem a necessidade de fazer uma exclusão tão grande assim, tão repentina. Então a gente consegue com o exame genético encontrar realmente qual é a sua predisposição a doenças autoimunes e que tem relação com essa questão genética. Então sensibilidades alimentares, ver a parte detox dos pacientes também é outra grande tendência atual, falar que a alimentação detox vai ajudar a se te tornar mais longevo, retardar o aparecimento de algumas doenças, mas para você fazer um detox verdadeiro, você tem que saber realmente qual é o teu maquinário enzimático, o que falta em você, o que você pode aumentar a expressão. E para isso a gente consegue fazer uma alimentação, um olhar direcionado também baseado na genética. Então realmente é um conjunto de informações que o profissional que trabalha com isso, ele vai estar mais respaldado para poder fazer a alimentação ideal para o paciente dele. Então, mais do que nunca, é a gente preservar a questão da individualidade, né? Não adianta, gente, aquela receitinha que funciona para todo mundo. Vai com essa dieta que vai dar certo. Não é bem assim. Precisa ser considerado tudo isso. Agora, essa questão detox, ela é interessante. A gente sabe, por exemplo, os sucos verdes, né, que estão sendo tão difundidos aí pela internet, com aquelas receitinhas básicas e que justamente promete isso. Fazer essa faxina, fazer essa limpeza no organismo. Isso também é algo que é individualizado? Determinado suco vai funcionar melhor com alguém do que com outra pessoa? Sem dúvida. Tanto a questão dos sucos verdes, que hoje em dia está bastante na moda e realmente é bem eficaz, mas como a alimentação específica, o integrador específico, se você conhece qual é realmente as enzimas que você tem, determinado, por exemplo, determinado vegetal desse suco verde vai ser mais eficaz. Então, se você, por exemplo, tem uma deficiência de uma enzima chamada glutationa, que a gente vê no exame genético, se você tiver essa deficiência, os alimentos como a couve e manteiga vão ser muito eficazes. Se você utilizar o chá verde, o seu princípio ativo do chá verde, que é a epigalo, capepina, você vai aumentar o trabalho dessa sua glutationa. Então você acaba muitas vezes perdendo tempo fazendo uma alimentação que não é muito adequada para você, em vez de focar, de direcionar a alimentação que é mais específica para ti. Então realmente com o exame genético a gente consegue eleger até dentro de uma preparação específica como o suco verde, qual é aquele que realmente vai te beneficiar mais. Então o exame genético realmente dá essa informação privilegiada para a gente, coisa que na clínica a gente até consegue, mas até você conseguir é muita tentativa e erro até você encontrar realmente o padrão de alimentação ideal. Olha só, agora uma curiosidade que eu imagino que deva ser de você aí de casa. Como que faz esse teste, Carla? Inclusive a gente já tem ali um kitzinho necessário. Convidamos aqui a Anice, nossa repórter da casa, para ser a nossa cobaia. Você está preparada para este momento? Já pensou, por exemplo, um alimento que você adora, Anice? Qualquer alimento? Qualquer um que você gosta muito. Faz de conta que eu não sou nutricionista. Gente, se fosse eu, seria muito fácil. Chocolate. Sorvete, Não gosto de chocolate. Não gosto de massa, coxinha, pizza, tudo. Pronto. Tudo que tem massa. Tudo tem massa. Então, pra ela já não seria aconselhado ela descobrir que porque o se ela carboidrato é um vilão mais do que a Justamente. gente já pressupõe que seja. Se ela encontrar, se a gente encontrar no exame genético dela uma baixa capacidade de metabolizar o carboidrato, a gente já teria que diminuir esse grupo. E além disso, tem a questão do glúten. Você gosta de massa, né? De farinha de trigo, que é a questão da pizza, do pão, dos salgados. E esses alimentos, eles são muito relacionados com o aumento de peso, a retenção de líquido, o surgimento de doença inflamatória, doença autoimune. E daí, quando o exame genético detecta essa predisposição, mesmo antes que você tenha um sintoma, um sinal, a gente já consegue tentar diminuir a tua exposição a esse grupo e você se torna muito mais saudável, você está bem de peso, mas com certeza vai conseguir manter esse peso ao longo da vida com mais facilidade, sem dúvida. Olha só, gente, aí você vai descobrir aí os grupos alimentares específicos que te engordam ou que te favorecem, enfim. Como é que funciona essa parte interna, né, do maquinário chamado corpo. Vamos mostrar lá como é que funciona esse materialzinho? Porque eu acho que como é algo novo, naturalmente desperta muita curiosidade. O que a gente tem aqui, Carla? Aqui a gente tem as escovinhas para fazer a coleta.
Tem os tubetes, que é um material de álcool 100%. O material da mucosa da bochecha dela vai ficar dentro desse tubete. A gente tem uma ficha de aceitação, porque é realmente um procedimento, já que a gente vai fazer a leitura do DNA, ela tem que certificar que a gente pode fazer essa leitura do DNA dela. E existe um cartãozinho que vai justamente ficar com ela, esse cartãozinho, para ela saber que esse código de barras do exame que ela coletou hoje aqui com a gente, realmente vai ser o exame, o laudo que vai chegar no e-mail dela. Então é esse kit padronizado que vem da empresa. Isso aqui viaja de longe, viaja lá de Salerno pra gente, né? É onde é coletado, aliás, é onde é analisado esse exame genético, e a coleta é super simples, pode ser feita por um nutricionista, por um médico, desde que ele seja capacitado. Então, ele faz um curso de capacitação para poder trabalhar com essa ferramenta, e aí ele pode fazer essa tecnologia de alta ponta no seu consultório dos seus pacientes. E engraçado que essa coleta, no primeiro momento, você pode imaginar, poxa, vai ser de repente um exame, você vai analisar algo pelo sangue. Não, é feito pela saliva. É feito pela mucosa da bochecha. Realmente dá para fazer até pela saliva. Exemplo, quando a gente toma um copo d'água e a marca do nosso batom fica naquele copo d'água, naquela taça. Então, o exame genético ele pode ser analisado até naquela marquinha de batom. Por exemplo, múmias milenares. A gente consegue analisar também o DNA dessas múmias, mesmo depois de tanto tempo de pouco material orgânico, né? Então, realmente o DNA não é difícil de ser analisado. Só que como a gente faz uma análise 3 vezes para garantir a segurança do teste, então realmente é interessante que faça uma coleta bem completa, mas é super simples, sem dor. O resultado também não demora muito, ele viaja bastante, né? Ele vai para Salerno, lá na Itália, é todo analisado, amplificado, existe um maquinário bem desenvolvido para poder desenhar esse exame genético, dizer quais são os genes que foram estudados, e aí viaja de volta para a gente em São Luís, por exemplo, e aqui em São Luís os nutricionistas e médicos podem aplicar o laudo no seu paciente para fazer a dieta baseada nesse exame genético. Não baseada em pesquisas ou dieta na moda, como a gente vê, né, a dieta low carb, paleolítica, mas baseada na sua impressão metabólica, no seu DNA. Inclusive, como que vem esse laudo, né? Ele vem especificamente determinando esses grupos alimentares, né, que podem, enfim, que de alguma forma te favorecem ou que te prejudicam ao longo do consumo? Perfeito. Ele vem dividido em 5 módulos. O primeiro módulo vai mostrar justamente a proporção de macronutrientes. Eu, por exemplo, eu sou boa metabolizadora de carboidrato, mas não posso glúten, então não posso festejar muito, né? Eu já ia dizer que coisa boa. Não, a alegria durou pouco nesse caso, porque sou boa de carboidrato, mas não pode ser o carboidrato, né? Que ela falou, a questão da pizza, realmente tem que ter seu carboidrato da batata doce, do arroz integral, da tapioca, do cuscuz. Então, o que acontece? A gente tem essa capacidade de metabolizar macronutrientes. Vai encontrar se você é boa de metabolizar carboidrato, proteína e gordura. Depois vai ver a parte comportamental. Hoje em dia, a alimentação saudável não é só a questão das suas escolhas, é a questão também de como você se sente em relação aos alimentos. Muitas vezes a pessoa está extremamente bem informada, entra realmente em sites, segue algumas pessoas em redes sociais, compra livros, revistas, tenta se informar. Só que o que acontece? Muitas vezes, aquela dieta que ela tenta fazer, ela segue na primeira semana. A partir da segunda semana, ela já não tem aquela força de vontade, ela não tem aquela determinação, porque muitas vezes ela tem dificuldade em sentir saciedade. E isso também é visto no exame genético. A gente vê as pessoas que têm dificuldade em sentir saciedade, que sentem fome quando vem um alimento. Acredita só, imagina que a gente acabou de fazer o nosso almoço, e a gente se depara com o alimento novamente e a gente sente fome novamente. A famosa gula. A gula. Você já comeu, alimentada você já está, mas a fome está aqui na cabeça. Exatamente. E essa fome que está na cabeça, muitas vezes, ela é fisiológica. O seu corpo produz essa vontade de comer essa fome, que está também respaldada pelo exame genético. Então, já ouviu falar da serotonina, né? Já. Pronto, o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, do relaxamento, acontece quando a gente come chocolate, por exemplo, ou faz atividade física. Nesse exame genético, a gente consegue investigar se você tem um transportador, um gene, que forma essa enzima transportadora, essa proteína transportadora curtinha. Se ela for curtinha, você não transporta a serotonina com eficácia. Então, na realidade, você está meio que programado para não ter saciedade, a ser mais ansioso, a ter maior grau de irritabilidade. Então, um conjunto de coisas que, se eu sei como profissional, médico, nutricionista,
eu posso tentar te ajudar pela alimentação ou por alguns integradores, para tentar compensar essa serotonina. Então, muitas vezes a pessoa se culpa muito. Poxa, não tenho determinação, não tenho... Inclusive, as pessoas têm dificuldade até de entender essas pessoas. Acham que é bobagem, que é frescura, que é circo-tico. Quando não, vai muito mais além, né? É uma questão fisiológica. O corpo, de alguma forma, ele reclama. Exatamente. Então, não é só uma questão de falta de determinação. Às vezes, o paciente não quer seguir muito o plano. Verdade seja dita, eu atendo muitos pacientes. Mas existem realmente aqueles pacientes que a questão é muito mais genuína, é uma questão realmente genética. Então, sabendo disso, a gente pode usar algumas manobras para poder realmente ajudar esse paciente, não só com a conduta clássica no consultório, mas sabendo realmente que ele tem essa predisposição, essa deficiência. Inclusive, identificando isso, o que pode ser feito para, no caso, compensar, né, essa questão fisiológica? Por exemplo, frutinhas como abacate, como banana, elas são ricas em triptofano, que são os aminoácidos, que é um aminoácido que é precursor da serotonina. Então, uma nutricionista munida desse conhecimento, ela vai poder fazer dentro da alimentação do paciente algumas escolhas, algumas receitas, algumas preparações que vão naturalmente propiciar o aumento dessa serotonina. Por exemplo, existem os integradores. Muitas vezes os pacientes têm a terapia do remédio. Né? Alguns profissionais também usam muito remédio para tudo. E remédio normalmente tem efeito colateral. Ele está remediando, ele não está curando, né? Ele não é um curédio, ele é um remédio, ele está remediando alguma coisa. E aí o que acontece? Se esse profissional, em vez de usar uma medicação, um ansiolítico, ele utiliza por aqui, vai ter uma gama de efeitos colaterais, ele utiliza realmente um aminoácido é que compõe as proteínas, ele utiliza um aminoácido que tem carência no corpo dessa pessoa, naturalmente ela vai produzir mais a serotonina. Então, se o médico, o nutricionista prescreve o triptofano com os seus cofatores, seus ajudantes, naturalmente vai formar no corpo do paciente. Então, ainda bem que essa questão da saúde está caminhando para o lado mais da prevenção, para justamente entender o que falta no seu corpo, o que pode ser melhorado e fazer ele funcionar melhor. E não simplesmente substituir uma reação por algo exógeno, artificial, que vai realmente incorrer em vários efeitos colaterais, como a gente vê. Então, dá para trabalhar com os integradores, com a alimentação, sim. Olha só, gente, então nada de bater cabeça e você, de repente, fica naquela coisa da tentativa e erro. É melhor você ir de forma bem assertiva, bem clara, você conseguir buscar quais os alimentos, né, você vai se dar melhor. Inclusive, vamos mostrar aqui pra gente ver como que funciona. A gente trouxe um kit, gente, porque esse teste, né, esse teste genético, ele é bem simples, é bem rápido, inclusive. A gente já tá aqui com o material, a gente vai fazer de uma forma, claro, para ilustrar, para vocês de casa poder ver como de fato acontece. Naice, vamos lá, você é a nossa cobaia. Isso, ela vai até me ajudar. Aqui a gente tem um tubete com a solução em álcool, tá transparente. Você vai me ajudar e você vai abrir esse tubete. Você vai empurrar aqui. Eu sempre gosto de fazer com que o paciente faça para o meu DNA não contaminar. Isso, pode botar uma você. Não misturar com o DNA dela. Você vai abrir um pouquinho a boca quando eu falar e a gente vai fazer os movimentos circulares para poder justamente descamar a mucosa da bochecha. Dá para ser com saliva, sem dúvida, só que pela mucosa da bochecha ainda tem um pouquinho mais de DNA. Então a gente opta por essa coleta. Pode abrir a boca. Então, na realidade, se a gente fizesse coleta de sangue, também teria o DNA dela, só que é desnecessário, na mucosa da bochecha ainda tem esse material. Então, isso facilita a coleta, torna sem dor, torna mais fácil, mais segura. E aí a gente vai fazer esse movimento circular. Depois, eu vou pegar o tubetezinho, vou pressionar contra o tubo do tubete. Vai começar a ficar um pouquinho turvo. É esse o esperado, essa reação esperada. Suas células estão sendo depositadas aqui. Seu DNA está na minha mão. E aí, depois que a gente faz essa coleta, isso aqui pode ser descartado, a escovinha, né? A gente pode colocar no lixo comum, que não é material de escritório, e fecha bem. Vocês ouviram o barulhinho, né? Fechando bem esse tubete, a gente tem que colocar junto com os demais, envia pra gente, a gente envia lá para a Itália, para Salerno, e todo o passo a passo acontece. Depois de um mês, mais ou menos, ela vai ter todo o DNA dela, aliás, não todo, mas todo o DNA que está relacionado com a alimentação, a nutrição, a prevenção de doenças, todo elencado para a gente poder trabalhar em cima disso. Olha que interessante. Realmente é uma ferramenta bem inovadora. Inovadora, moderna e que você vai ter o caminho certo, a estratégia certa para você alcançar
o resultado você tanto quer. Agora, outra coisa interessante é a questão do exercício. Também tem muitas pessoas que acabam seguindo porque, enfim, se o resultado for interessante para alguém que você conhece, você acaba tendenciosamente também querendo seguir na tentativa de alcançar o mesmo resultado, né? Então, minha vizinha, minha prima, minha irmã emagreceu, fez um crossfit, ou então fez um esporte, ou então de repente fez a própria musculação tradicional e super funcionou. Mas isso também é super individualizado, né, Carla? Sem dúvida. A atividade física ela é muito individualizada, porque o exame genético, existe o exame genético do esporte, né? Ele vai te encontrar a tua atividade física ideal pelo tipo de fibra que predomina no teu corpo. Por exemplo, se você predomina fibra branca, que é boa de hipertrofia, é fácil de ganhar massa muscular, você vai se desempenhar melhor na musculação, no crossfit, numa natação curta, em uma corrida curta. Se já no meu caso, por exemplo, eu tenho mais fibra vermelha de resistência, eu vou me desenvolver melhor numa corrida, no exercício funcional, que hoje em dia está tanto na moda, né, que é tão interessante, numa natação a longa distância. Então, realmente, se você encontra qual é o predomínio de fibra muscular que existe no teu corpo, você pode encontrar atividade física mais individualizada para você. E aí você acaba se desempenhando melhor e os outros benefícios do esporte vão vir, como, por exemplo, a questão de perder peso, eliminar a gordura. Nós não somos iguais em relação a isso. Você já viu, por exemplo, na academia aquele gordinho que corre e você percebe que ele não perde peso? É verdade. Você acompanha, entra ano, sai ano, ele está do mesmo e ele jeito. Tá do mesmo jeito. Claro que ele pode estar, né, saltando a geladeira à noite, sem dúvida, mas fora isso também ele pode estar fazendo atividade física não específica para ele e não da forma específica para ele. Então não necessariamente ele tem que correr mais rápido, mas ele teria que modificar o tempo de treino. E tem pessoas que entram na academia, fazem um pouquinho de musculação e já perdem muita gordura. Então tudo isso é muito pessoal. E a atividade física, às vezes é muito difícil o paciente ter seguimento da atividade física, porque ele não vê resultado. Nós, seres humanos, nós gostamos de resultado, né? E o imediatismo, então... Exatamente, parece que vem junto com a gente, né? A gente fala, mas a gente o imediatismo vai ser encontrado em todos os DNAs. Todos, sem dúvida. Eu tenho certeza. Sem dúvida. Então, o que acontece? Se você faz uma atividade física que você percebe que não consegue melhorar o seu rendimento esportivo, porque teu corpo não está condicionado para isso, você não consegue queimar gordurinha, você larga a atividade física, você não tem continuidade. Então, o exame genético ele justamente vai mostrar qual é o padrão de atividade física que você vai realmente ter mais resultado, ele vai elencar essa atividade física entre mais, médio e menos, e também ele vai mostrar como deve ser a atividade física para, por exemplo, fazer mais lipólise, ou seja, quebrar mais gordura. Além disso, vai mostrar também resposta inflamatória, para evitar lesão de tendão, de músculo. Vai mostrar também a capacidade antioxidante. Não sei se já aconteceu com vocês ou vocês viram, algumas pessoas que começam a fazer atividade física e adoecem. E aí depois não conseguem ter continuidade. Você é uma dessas, Nice? Sempre acontece. Tem gente que quer logo largar, né? Não, eu vou fazer atividade física que não está me fazendo bem. Mas na realidade é porque a atividade física ela faz a gente momentaneamente oxidar mais o nosso sangue, liberar mais radical livre. Só que o nosso corpo sabe como ele é, ele vai aumentar o trabalho dos nossos antioxidantes. Então o antioxidante é para trabalhar um pouquinho mais. Só que se você não se alimenta bem, e não se alimenta da forma adequada, você não ajuda seus antioxidantes a trabalharem. E daí tem a questão da doença, tem a questão de lesão. Então, se eu conheço qual é o meu maquinário enzimático antioxidante, eu posso otimizar pelas vitaminas, os minerais, os antioxidantes certos. Então, a gente consegue realmente melhorar muito a qualidade do esporte das pessoas que fazem o exame genético. Outra coisa, criança. Imagine nossos filhos que estão ali começando a fazer uma atividade física, saber qual é a atividade física que vai se desempenhar melhor. Imagina o benefício dessa informação. Isso é interessante. Então, pode ser feita essa pesquisa desde pequeno, sem nenhum problema. Desde pequeno, eu diria que a idade ideal para a gente fazer exame genético até é quando é criança, porque ele está iniciando, né, aquele ser está iniciando a sua alimentação complementar. E aí, se ele inicia da forma certa, eu evito realmente o surgimento de uma gama de doenças. Então, ainda é um livro em branco. Se eu sei a genética do meu paciente, eu faço realmente um conjunto de alimentação que vai prevenir o surgimento de muita doença. Hoje em dia, quando você vai no médico, no nutricionista, você vai falar suas queixas. Eu sinto determinado sinal, eu sinto dor, não durmo bem, eu sinto determinada doença. Mas, e também tem os exames bioquímicos. E os exames bioquímicos mostram quando já tem uma determinada carência.
Mas, quando eu tenho a questão genética do meu paciente, o exame genético do meu paciente, eu tenho a previsibilidade. Eu consigo ver o que pode potencialmente fazer mal a ele, mesmo que não esteja fazendo mal agora. Então, imagina que você tem um carro, que a suspensão dele não está boa. Se você quer que esse carro tenha uma vida mais longa, você vai andar mais devagarzinho, vai evitar os buracos, porque você sabe que a suspensão dele não é muito boa. Se eu sei que eu tenho uma predisposição para ter intolerância à lactose, eu não vou consumir muito leite derivado. Vou insistir, né? Não vou insistir, porque se insistir vai acabar desenvolvendo a intolerância. E aí, no caso, você pega esse carro e entra, né, em um monte de buraco, ou cai em um monte de buraco, você vai acabar com essa suspensão e ele não vai funcionar mais. Então, se você der a oportunidade para o dono desse carro saber que ele está com problema na suspensão, ele vai evitar e esse carro vai ter uma vida mais longa. Esse é o exame genético. Se eu sei que meu calcanhar de Aquiles é realmente uma doença autoimune, um câncer de intestino, um Alzheimer, um diabetes, se eu sei que é o meu calcanhar de Aquiles, pelo menos nessa conduta eu vou ter mais cuidado. Porque a gente viver numa bolha é difícil, né? Fazer tudo perfeito. Eu que sou nutricionista é complicado. Também imagina quem está aí, é um advogado, um contador que tem outro tipo de profissão. E aí você viver numa bolha, não poder comer um chocolatezinho, uma massa, uma vez ou outra é complicado. Mas se você sabe que a tua predisposição genética é para aquela doença, pelo menos aquelas condutas você vai ter um pouquinho mais de cuidado. Esse é o grande benefício, sem dúvida. Olha só, já que a gente tem, né, hoje a tecnologia e algo tão moderno a nosso favor, eu acho que por que não lançar a mão? Agora, o que desperta muito o interesse das pessoas é saber quão acessível é um exame como esse, já que é feito na Europa, existe todo um detalhe para você fazer a coleta e mandar esse material, ainda é um exame caro ou já está começando a se tornar mais popular? O que acontece? O exame ele iniciou com um preço realmente... Eu me lembro que ano passado já é algo exorbitante, né? À medida que o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais comum. É verdade, só que o que acontece? Esse custo ele acaba sendo um pouco relativo também. Porque muitas vezes o nosso paciente ele faz um investimento em várias condutas que não vão dar resultado. É verdade. Ele compra um kit de uma empresa que promete, de produtos de uma empresa que promete emagrecimento e saúde. E ele vê que não é por aí. Pelo contrário, ele emagreceu. Ele investe numa esteira maravilhosa na sua casa que vira cabide. Né? Depois, ele não utiliza aquele equipamento que ele investiu. Às vezes ele paga a anuidade completa da academia melhor da cidade e ele não pisa na academia uma semana contínua. Já ouviram essa conversa? É verdade. Imagina se você tem o seu exame genético, que hoje, né? Nós temos o quê? 20 anos, mais ou menos, né? Todas nós, né? Claro. Comum, pelo amor de Deus. 20, 22, no máximo. Então imagina que agora a gente sabe como funciona a nossa genética. Ótimo, a gente vai começar a ter várias condutas para isso. Imagina que há 40 anos a gente está preocupado com outra coisa. Em 40 anos eu estou preocupado com anti-age, nós todos estamos preocupados em retardar o processo de envelhecimento. O nosso corpo, o nosso fenótipo modifica, mas o nosso gene está ali. Então, por mais que o preço não seja o preço de um exame de rotina que você faça, seja maior, ele é feito uma vez na vida. E quanto antes você faz, e hoje em dia a empresa trabalha, né, a DF Médica trabalha com várias formas de parcelamento para facilitar justamente o acesso. Então, quanto antes você faz esse investimento, você tem essa informação privilegiada. Informação é famosa, informação está sempre aqui. Então, por mais que você não esteja fazendo o segmento da dieta maravilhosa, você sabe como é a tua genética. Então, é isso que meus pacientes falam, doutora. Tudo bem, seu plano alimentar nem sempre eu estou seguindo perfeitamente, mas eu sei como o meu corpo funciona. E é verdade, depois de um determinado tempo, eu nem preciso estar tão bonitinho naquele plano alimentar, mas se eu sei como ele funciona, eu consigo ter mais autonomia. Você vai saber o que de fato vale a pena e quando vale a pena você dar um pulinho ali fora da sua dieta, né? Agora, gente, a Carla tá aqui em São Luís por um motivo especial. Você tá a convite, né, da jornada. Isso, a jornada de nutrição que a gente vai fazer. Hoje eu vou fazer a abertura da jornada e amanhã a gente tem o dia inteiro de palestras nessa jornada. Olha, eu quero te agradecer, tá? Inclusive os estudantes que quiserem saber mais informações, aonde podem obter? Na faculdade, rede social, no SESC, Santa Terezinha, no SESC. Vai acontecer lá a jornada? Isso, gente, a jornada é no SESC, na Faculdade Santa Terezinha. Quem quiser saber mais, pode encontrar pelas redes sociais da própria faculdade. E a sua rede social, Carla? Vamos lá, Instagram, @BRA, de doutora, Carla Pinheiro com K. Maravilha, eu quero agradecer a tua presença junto com a gente. Além de linda, uma simpatia. Olha só quem fala. E uma entrevista deliciosa. Obrigada, Nice. Te prepara pra massa, hein? Eu só quero dizer uma coisa. Começa a rezar agora pra não acusar aí a Carla massa. me convenceu. Turma, deixa eu ir pro intervalo, a gente volta já já. Segura a onda, chega aí, tá de volta no instante.